Eu já fiz vários vídeos falando sobre justamente isso de você poder ter um desconto muito grande quando você deixa a dívida para pagar depois. Você tem ali um poder de barganha para poder renegociar a dívida num período posterior, né? Após 6 meses, 1 ano, 2 anos, quanto mais longo o período, o banco já diz assim, esse dinheiro é perdido, eu vou renegociar por um valor muito menor e você acaba pagando um valor muito abaixo. Acontece que isso gera dentro do seu histórico de relacionamento com a instituição financeira e outras instituições financeiras. Por que essa coisa e outras instituições financeiras? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Open Bank. Eu já devo ter comentado aqui algumas vezes sobre o Open Bank, a questão de que os bancos, né, podem ter acesso a todas as suas informações, ao seu histórico bancário. Isso é uma coisa interessante para você quando você está mudando de relacionamento bancário. Por exemplo, você sai de um banco A para o banco B, o banco B não te conhece, mas você tinha um bom relacionamento com o banco A. Quando você autoriza o Open Bank, ele consegue ter as informações, todo o seu histórico, de como você se comportou lá com o banco A. Então, ele traz, né, esse bom relacionamento. Então, você acaba tendo ali, dentro do sistema bancário, né, dentro do sistema financeiro, informações valiosas que podem lhe beneficiar. Como, por exemplo, vou fazer um financiamento de casa, não tenho relacionamento com este banco, mas as taxas dele são mais atraentes. Então, para ele me aceitar como cliente com essas taxas atraentes, eu faço isso, esse Open Bank. Só que se você, em algum momento, em uma instituição financeira, pegou um dinheiro emprestado, usou-se dessa estratégia que é válida, repetindo, a estratégia de pagar dívidas com descontos é válida, mas quando você faz isso, o banco diz assim, ok, pagou, não me deve mais nada, mais ou menos isso, e tá tudo certo entre a gente, mas eu vou lhe classificar como um cliente de alto risco, eu vou lhe classificar como um cliente que não vai ter crédito dentro da minha instituição financeira e, ao compartilhar essas informações, as pessoas vão saber que, por algum motivo, eu não vou dizer necessariamente o que, a não ser que seja pelo Open Bank, eu tenho uma classificação ruim para você como meu cliente. E isso gera uma dificuldade com relação a você conseguir crédito e você ter à disposição, quando você tem à disposição, créditos mais caros, menores, né? Então, você tem que ter consciência disso. Então, quando você faz uma negociação da dívida com desconto, saiba que vai demorar alguns anos, tá? Para você ter ali reestruturado a sua credibilidade dentro do mercado financeiro, né? Isso é importante. Por que eu estou dizendo isso? Por que essa é uma questão que eu estou trazendo agora? Chegou a mim algumas pessoas dizendo, não, Ariane, eu quero fazer renegociação de dívida. Eu tinha um empréstimo, estava devendo, estava em atraso, agora eu consegui me ajustar. Usei, não foi o Desenrola, a pessoa utilizou o Feirão Serasa, né, o limpa-nome. Fiz ali, e agora eu quero fazer o financiamento do carro e eu não estou conseguindo. Porque, apesar dele ter feito uma renegociação, ter quitado a dívida, o relacionamento bancário para o financiamento não existe. Então, ele tem ali que avaliar. A instituição financeira, que teoricamente seria a mais interessante para ele, é a mesma instituição financeira que ele estava devendo. Então, para que aí ele foi conversar com o gerente do banco, então, para que ele regularize a situação, o banco diz assim, você pagou a dívida? Pagou com desconto. A gente aceitou. Tá tudo ok. Mas, para você construir o relacionamento, né, a gente precisa avaliar o que é que precisa ser feito. Se vão ser aportes de investimento, se vai reavaliar a dívida e aquela diferença que não foi paga vai precisar ser paga.
Então, todas essas informações não são passadas no momento em que você faz uma renegociação. E isso é uma informação importante. Isso você precisa ter conhecimento. Ah, não, Ariane, mas eu quero renegociar e eu não vou pegar crédito tão cedo. Ok, pode renegociar, pagar a menor, não tem problema nenhum. Você sai na vantagem, né? É uma excelente estratégia de negociação para você que se enrolou de alguma forma. Mas você saiba que a partir do momento que você faz isso, existem consequências. Existem situações mais para frente que você pode enfrentar. Ah, mas pode acontecer de que eu fiz tudo isso e eu não tenha restrição nenhuma em lugar nenhum? Pode, né? Você pode, com o passar dos anos, entenda que o passar dos anos são muitos anos. Eu digo isso porque eu já trabalhei em banco e eu sei que para você recuperar sair a classificação de risco demora muito tempo, tá? Então, com o passar de muitos anos, essa classificação de risco, ela pode ser diminuída independente de qualquer coisa, de acordo com o seu relacionamento com o banco, com a mesma instituição financeira. Por exemplo, fiz lá essa renegociação pagando a menor e hoje em dia, 10 anos depois, eu tenho investimentos, eu assino cesta de produtos da instituição financeira, eu tenho um bom relacionamento com o banco, eu já me mostrei um cliente melhor. Sim, a sua classificação de risco vai subindo e sim, você vai ter acesso a crédito, só que você nunca vai ter as melhores taxas, tá? Você vai ter acesso a crédito, mas não necessariamente as melhores taxas que a instituição financeira pode oferecer. E sim, a taxa a sua classificação de risco dentro da instituição financeira interfere sim na taxa de juros que a instituição financeira pode te oferecer. São os produtos que ela tem para oferecer e ela diz assim, esse produto eu só ofereço para cliente que tem um bom relacionamento, esse eu indico para quem tem um relacionamento menor, porque o dinheiro vai ser mais caro, o risco vai ser maior, então tem essas diferenças.